Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Seja bem-vindo à nossa live. Mais uma live de provérbio. Hoje nós vamos falar Provérbios 13. Seja bem-vindo à nossa live. Hoje, 13, quarta-feira. Hoje é o capítulo 13 de Provérbios, né? Dia 13 de julho de 2022. Nós vamos falar mais um capítulo desse livro maravilhoso que é o livro de Provérbios de Salomão. É um livro que é o livro da sabedoria, um livro que nós precisamos diretamente ler ele. Pelo menos 3 vezes no ano nós precisamos ter o hábito de ler esse livro, porque ele traz muito ensinamento para nós, para o nosso dia a dia, para o ensinamento de escolha, né? De nós escolhermos a sabedoria, porque a sabedoria está ao nosso alcance. Bom dia, Natália! Bom dia, Natália! Vamos lá! Então, hoje nós vamos ler mais um capítulo, né, de Provérbio. E Provérbio, igual você se precisa de sabedoria, busca a Deus, que Ele dá liberalmente. Lá em Tiago 1,5 fala, né? Tiago 1,5, eu gosto de começar com isso, ó. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e se-lhe-ás concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, quando nós precisamos de sabedoria, nós temos que pedir com fé, sem nada duvidar. Sabedoria do dia a dia, sabedoria de ter uma vida reta, sabedoria no casamento, sabedoria nas finanças, sabedoria nas nossas escolhas, né? Então, nós precisamos de sabedoria e Deus está pronto para nos dar essa sabedoria. Então, vamos ler mais um capítulo de Provérbio. Provérbio 13 fala assim: ó filho sábio, ouve a instrução do pai. Ele já está dando uma direção. O filho, quando é sábio, ele ouve a disciplina do pai. Instrução quer dizer disciplina. Disciplina, Deus nos ama e Ele sempre está nos disciplinando, né? Mas, aqui é o filho rebelde, que eu falo, mas o escarnecedor não atende a repreensão. Muitas vezes o rebelde, a pessoa rebelde, o filho rebelde, não ouve a direção que o pai está dando. O pai está dando uma direção, mas o filho rebelde não ouve. Mas o filho sábio, que é em todo o livro de Provérbios, ele vem nos dando disciplina para nós vivermos, né? Para nós ouvirmos a disciplina do pai. Do pai, eu sempre falo que é o pai terreno e o pai celestial, né? Ele sempre está com uma palavra de disciplina, de amor. Quando o filho corrige o filho quando é pequeno, ele está amando. Então, a disciplina de amor que o Senhor tem para nós. O capítulo 13, 2, versículo 2. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo do perfídios é a violência. Então, do fruto quer dizer das palavras que saem da nossa boca, nós comerá o bem. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, né? Porque do que sai,
Tem um versículo que fala, né? O que nós falamos é o que nosso coração tá cheio, né? Então, o nosso coração tá cheio de quê? Nosso coração tem que estar cheio de paz, de alegria, de amor, de fidelidade. Então, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, nós precisamos buscar palavras de vida, palavras de paz, que aqui fala, ó, o que guarda a boca conserva a alma. Então, a gente tem que ter sabedoria no falar. Vou até dar entre parênteses nesse, fala assim, ó. O que você tem que dominar o autocontrole, que se controla o que diz? Palavras elas podem destruir e pode, né? As palavras podem destruir ou as palavras podem edificar. Depende do que nós falamos. Eu vou até ler um versículo que tem em Tiago 3:5, que ele fala sobre isso aqui, ó. Sobre as palavras, né? O que sai da nossa boca. A nossa língua. A gente tem que ter muito cuidado com o que a nossa língua vai falar. Ela pode ser palavra de maldição e pode ser palavra de bênção. Em Tiago 3:5, um livro maravilhoso que é de Tiago. Nossa, ele tem muito ensinamento também, o livro de Tiago. Tiago 3:5, ele fala assim, ó. Fala assim, ó, 3:5. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Veja como a fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é monte de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois a gente tem que ter muito cuidado com a nossa língua. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno. Então, a nossa língua, tem que ter muito cuidado. Bom dia, Matilde de Souza. Bom dia. Nós estamos hoje falando sobre Provérbios 13. E aí a gente deparou aqui com o versículo que tem em Provérbios 13:3, que fala assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, assim mesmo se arruína. Estou falando aqui que a gente tem que ter muito cuidado com o que nós falamos, né? Com o que nós estamos proferindo. Então, a língua, ele é um pequeno órgão, mas ele pode destruir tudo em um segundo. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com o que nós falamos, né? Ter autocontrole com a nossa língua, ter domínio. Igual, assim, em Gálatas também fala sobre o domínio, né? Que a gente precisamos ter domínio próprio, né? Do que nós falamos, do que nós praguejamos naquela hora da ira, na hora da raiva. Então a gente tem que ter domínio com a nossa língua. Fala assim, é que Tiago, ele fala que a gente tem que ter autocontrole com a língua. E começa com a língua. Antes de nós falarmos alguma coisa que vai magoar a outra pessoa, a gente tem que parar a pensar antes de falar. Principalmente assim, eu vejo que muitas vezes a pessoa é mais fácil você levar... Bom dia, Márcia! Bom dia, Márcia! A língua é mais fácil você levar... É melhor você levar um tapa do que você falar uma palavra que vai magoar a outra pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com os nossos maridos, com os nossos filhos, que às vezes uma palavra que é mal proferida, isso aí pode causar... Bom dia. Higienizador? Não, hoje não, obrigada. R$4 fez por 10. Esse você vai interessar, ó, condicionador para caixa, 3CM,
Eu trabalho. Só que tá vencendo dia 31, não tá vendendo barato. Tá bom, muito obrigada. R$10 só. E os gel de amiga? Também não, obrigado, viu? Tá bom. Ah, mas tem isso aqui, ó, 3 por 10 as conchas. Obrigada. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também. Ah, é porque eu tô com a loja aberta, aí aparece algumas pessoas vendendo algumas coisas. Então, igual voltando lá, né? Aí, voltando lá, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, a gente tem que ter... É assim mesmo, a loja fica aberta, eu fico falando, né? As pessoas passam, ouvem, e assim a gente vamos, né? Então, passo essa mensagem para vocês. Então, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo arruína. Então, dos nossos lábios, ele tem poder, a palavra tem poder de cura e o poder de maldição. Então, qual a palavra que está saindo da sua boca? A gente tem que ter cuidado com isso. Igual eu voltei lá, em Tiago ele fala que nós precisamos ter controle com a nossa língua, né? Com a nossa fala. É igual eu sempre falo, às vezes os nossos maridos não sabem o que fala, muitas vezes magoa a gente, né? Eu sou do tipo assim, se o Reginaldo fala alguma coisa para mim, eu já falo na hora que ele fala que me magoa, eu já falo na hora. Olha, isso que você falou, você me magoou. Você entendeu? Não é assim. Então, assim, que muitas vezes tem marido que fala coisas sem pensar e acaba nos magoando. Então, assim, quando eu vier isso, eu vou te dar. Isso é uma experiência minha. Quando o Reginaldo fala alguma coisa que me magoa, eu já falo para ele: olha, essa palavra que você falou, você me magoou, né? Então, assim, para ele sentir o que eles estão falando. Aí muitas vezes ele me pede perdão, ele me pede desculpa, porque é um relacionamento, é uma troca. Muitas vezes o homem nem sabe que você falou, que ele falou que te magoou. Às vezes você te magoou assim, às vezes está sensível com alguma coisa, porque nós mulheres somos muito sensíveis, dependendo da palavra, nos magoa mesmo. Mas vamos continuar lá. Eu estou dando só um exemplo, né? Então, quando o seu marido falar alguma coisa para você que te magoou, você já chega nele e fala: você falou isso e isso me magoou. Não guarda no seu coração aquilo que ele falou, porque isso aí vai remoendo, e aquilo ali vai nos angustiando, e a gente não coloca para fora o que nós estamos sentindo no nosso sentimento. Então, tudo que vier para você, você tem que jogar fora. Bom dia, Adriana. Bom dia, Adriana. Hoje nós estamos falando de Provérbios 13. E nós estamos falando que a boca, a nossa língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Por isso que a gente precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos. Aí fala assim, ó. O quarto fala: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Outra vez, em Provérbios, Salomão está falando do preguiçoso, porque o preguiçoso ele deseja muitas coisas, mas não põe em prática o que ele quer. Então, assim, às vezes o preguiçoso procrastina naquilo que ele deseja. Então, nós temos que colocar em prática o que nós desejamos. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. 13:6. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia adverte o pecado. Aqui no versículo 13:6, ele fala assim, ó: cada escolha que nós fazemos serve para o bem ou para o mal. Cada escolha em obediência à palavra de Deus trará um maior senso de ordem à nossa vida. Então, cada escolha, né? A justiça quer dizer
guarda o que anda em integridade. Justiça quer dizer, a justiça guarda, né? Justiça quer dizer um mandamento, uma escolha, né? Então, que Deus sempre nos guarda, né? Deus sempre nos guarda com integridade. Mas a malícia adverte ao pecado. Agora, o versículo 13, 7 fala assim: um se diz rico sem ter nada, outro se diz pobre sem muito, sendo muito rico. Os ricos, ele não fala assim, aqui fala que muitas vezes o rico, ele tem muito dinheiro, mas ele não tem uma vida em Deus. Então não adianta nada você ter muito dinheiro e não ter uma vida espiritual, uma vida com Deus, uma vida reta diante do Senhor. Aqui, eu vou ler aqui um pequeno, aqui, o 13:7 faz: dinheiro é apenas um pequeno componente, portanto, da riqueza quanto à pobreza. O indivíduo pode ser rico de bens materiais, igual eu estou falando. O rico, ele pode ser de bens materiais, mas ele não é rico de sabedoria, não tem um mínimo de sabedoria. Então, no que adianta você ter muito dinheiro e não ter sabedoria em Deus, não ter uma vida em Deus, uma vida consagrada ao Senhor? Então, isso não resolve. As grandes riquezas são mensuráveis pelo dinheiro, mas muitas vezes em Provérbios 8:38, 1-36, ele fala muito sobre isso, né? Que a riqueza, o dinheiro, a prosperidade não é só dinheiro. A prosperidade é paz, alegria, é ter uma vida em paz, é ter uma casa abençoada. Isso que é a verdadeira prosperidade. A prosperidade é ter uma vida de paz, é você acordar e glorificar a Deus pelo dia que Deus te deu. Isso que é a verdadeira prosperidade. E muitos que têm muito dinheiro não têm isso, né? Não tem uma vida de paz. O que adianta ter muito dinheiro? Muita gente tem muito dinheiro, vive em depressão, vive com problemas familiares, vive com filhos nas drogas. Que hoje as drogas, ela não está só na periferia, ela está na casa do rico e do pobre. Ele não está só o suicídio não está mais na casa do rico, que tem tudo, do que na casa do pobre. Igual esses dias a minha falou assim: nós pobres estamos correndo atrás de busca, de sabedoria, de entendimento. O rico tem tantas coisas, que está farto de tantas coisas, que não tem o principal, que é Jesus, né? Muitos não têm isso, às vezes até tem, mas não tem uma vida consagrada ao Senhor, e isso acaba te levando à depressão. Que a depressão é o mal dos séculos, né? Pessoas ricas e pobres, porque são muitas delas, o rico é pobre espiritualmente. Então vamos lá no capítulo 13:8. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas o pobre ao 13:8. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Os bens que facilmente se ganha, esse diminui, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Olha, muito interessante, né? O que muitos ganham, muitas pessoas ganham dinheiro por desonestidade, isso vai rapidão. Mas o que ganham com honestidade, com sabedoria, esse aumenta cada vez mais. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então, o desejo, né, de cumprir aquilo que Deus tem para nós é árvore de vida. Fala assim, ó: pode provocar desapontamento, a depressão no corpo e no espírito. A concretização da esperança traz incentivo, da mesma forma
que existe vida em uma árvore. Ela traz vitalidade e renova ao corpo e à alma. Então, é vida e a almas, né? Então, aqui é cumprir o propósito de Deus na nossa vida, que cumprindo é a árvore de vida. Vida é Jesus, é uma vida com Ele. O que desesperas a palavra se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoador. O ensino do sábio é fonte de vida. O ensino do Senhor, que é o ensino da sua palavra, o ensino do Senhor é fonte de vida. Nossa, o ensino dele nos traz vida, ele nos traz tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, viver a palavra, para que se evite os laços de morte, porque quando nós não temos o ensino do Senhor, nos traz laços de morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos perfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato esplaia a sua loucura. Versículo 13 a 17 fala assim: o mau mensageiro precipita no mal, mas o embaixador é fiel em medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, muitas vezes a pobreza ela é enfrentada, né, por falta de instrução, mas o que guarda a repreensão, quer dizer, que guarda a disciplina, será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas aparta-se do mal, é abominável para o insensato. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Olha, aqui é muito sério, né? Com quem que você anda? Com quem você anda, né? Tem um ditado, né? Com quem você anda, tu será, né? Minha mãe sempre tinha esse comigo, né? Com quem que você anda, você será sábio. E com quem se você anda com uma pessoa perversa que não tem sabedoria, você vai andar no mesmo caminho dele. Principalmente, olha, quando a gente tem filho, a gente sempre tem cuidado de saber com que os nossos filhos adolescentes estão andando. Porque depende do que ele está andando, ele pode levar essa pessoa, se não tiver, né? Claro, não tiver como é que eu falo? Uma boa disciplina, essa pessoa que estiver andando no caminho errado, com certeza vai induzir o seu filho também ao erro. É igual a droga, né? Muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado de ver com que os nossos filhos estão andando, porque dependendo da companhia que ele está andando, ele vai se tornar igual essa pessoa, o drogado mesmo, a pessoa que usa droga. Com certeza apresentou a droga para essa criança ou para esse adolescente, e aí daí vai, né? A pessoa acaba usando as drogas também, virando isso, né? Por isso que a droga é o mal também desses séculos, né? Tantos jovens que estão morrendo por causa das drogas, que entram nesse mundo sem volta. Por quê? Por causa da sua companhia. Então aqui fala, que anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos tornará mal. Então a gente tem que saber com que nós estamos andando, os nossos filhos e nós mesmos. Com as pessoas que estamos andando, estamos sendo sábios ou estamos andando na prudência? Então a gente tem que ter cuidado com quem que nós estamos andando. Nós nos tornamos sábios quando nós associamos aos sábios, que sejam nossos iguais, que sejam mestres. Por outro lado, associar com o insensato é destruir a si mesmo. Então, se nós andamos com sábios, nos tornaremos mais sábios,
quando nós andamos com os insensatos, nós seremos insensatos. Então, escolha andar com sábios. Provérbio 13:21 fala assim: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com bem. O homem de bem deixa herança, auxílio desse seu auxílio, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Até a virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de injustiça se dissipa. Aqui no 13:24 fala assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Principalmente aqui fala muito sobre isso, né? Em Provérbio fala sobre muito de disciplina. E aqui ele fala a vara que aborrece seu filho. Em outro versículo que tem Provérbios que fala assim, ó. Tem um versículo em Provérbios que fala: disciplina seu filho para mais tarde ele não desviar do caminho. Então nós precisamos disciplinar os nossos filhos desde pequeno. Os pais terrenos são instruídos a fazer o mesmo. Pais amorosos infligem desconforto temporário no si para afastar de futuras tragédias que inevitavelmente acompanham a vida sem disciplina. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que possamos partilhar de sua santidade e aprender a viver sábia e retamente. Os pais disciplinam os filhos pelos mesmos motivos. O método de disciplina mencionado no livro de Provérbios ele fala assim, né? Ele fala que o amor é o eixo que equilibra e dá consistência à disciplina. O amor deve ser sempre a maior motivação para disciplinar os nossos filhos. É o amor que nós disciplina. Então, quando nós estamos disciplinando os nossos filhos, nós temos que mostrar para eles: eu estou disciplinando por isso, por isso, por isso. Mostrar para eles o lado bom e o lado que nós queremos de melhor para eles. Em versículo fala assim, ó, em Provérbios 29:17 faz: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Quando nós não corrigimos os nossos filhos acabam indo para os caminhos errados. Por isso que nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Os justos têm o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Então aqui vai ficando mais uma mensagem de Provérbios 13. Então esse é um provérbio, nossa, depois vocês lêem em casa e vocês tiram, lê, estuda, ele é muito, nossa, o livro de Provérbios é maravilhoso. Então cada dia nós estamos lendo o livro de Provérbios. Provérbios são 31 dias. Então cada dia é um capítulo. Tem um livro que fala assim, que se nós lermos Provérbios pelo menos 3 vezes no ano, nós se tornaremos mais sábios. Então eu fiz esse propósito esse ano de ler Provérbios pelo menos 3 vezes esse ano. Então, como esse mês é de 31 dias, então nós estamos lendo ele, vou ler ele até 31 de julho. Então, cada capítulo é um dia. Cada dia nós tornamos mais sábios para viver esse mundo que está aí fora. Nós precisamos de sabedoria na nossa casa, sabedoria para ganhar os nossos maridos, sabedoria para administrar nossas finanças, sabedoria para nós criar os nossos filhos, principalmente quem tem filho adolescente. Nós precisamos de sabedoria de mostrar o caminho do certo e o caminho do errado.
Se você ir por aqui, você está agradando a Deus. Se você ir por aqui, você não está agradando a Deus. Então fica essa mensagem para cada um de vocês. Eu agradeço muito a Adriana, a Márcia, a Natália, Matilde que entrou. Eu agradeço de coração por vocês entrarem, por vocês tirar esse tempo de ouvir uma palavra, que essa palavra possa edificar a vida de vocês. E vamos, que a vida está aí para nós vivermos ela, vamos agradar do coração do Pai, que é isso que o Senhor tem para nós, agradar o coração dele. E ele sempre está disposto a nos presentear com coisas maravilhosas que tem aí. Seja sábio a cada dia, que nós possamos pegar essa sabedoria do Senhor, porque é dessa sabedoria que nós precisamos viver. Muito obrigada.